Olá, esse é o Ler Podcast. O livro que colocamos na roda nesta terceira leitura-conversa é a coletânea de contos Antes do Baile Verde, de Lígia Fagundes Telles. Olá, nós somos o Ler Clube de Leitura e estamos aqui reunidas para essa roda virtual de conversa sobre o que lemos. No encontro de hoje estão presentes Renata Sperrack, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Oi, Renata. Oi, Lilian. Bem-vinda. Também está presente conosco a Camila Alves, doutoranda da Faculdade de Educação da URGS. Oi, Camila. Olá, Lilian. Bem-vinda, Camila, e bem-vinda, Júlia Martini, graduanda da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Oi, Júlia. Oi, Lilian. E eu, Lilian Vieira, egressa da Faculdade de Educação da URGS e mestranda em Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E assim está começando mais um podcast do Ler. Dessa vez, para debater uma de nossas primeiras leituras. Em 29 de maio de 2019, nos encontramos na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para ler e debater sobre o conto Antes do Baile Verde, presente em livro homônimo de Lígia Fagundes Telles, aclamada romancista e contista brasileira, cuja obra foi traduzida para diversos idiomas. Ela tem 97 anos e é membro da Academia Brasileira de Letras. Na mesma data, também lemos o conto Venha Ver o Pôr do Sol, presente no mesmo livro. Hoje, 17 de março de 2021, quarta-feira, nós nos reunimos para relembrar dessa leitura que gerou bastante discussão no Ler. Além disso, vamos expandir nosso debate aos demais contos do livro, discutindo nossas impressões sobre a obra como um todo. Eis alguns dados sobre ela. Lançada em 1970, é considerada uma das principais publicações da autora. O livro é composto por 18 contos escritos entre 1949 e 1969, que tem como tema central a vida e seu cotidiano e sobre como o inesperado surge das coisas aparentemente mais simples, surpreendendo o leitor, muitas vezes deixando-o atordoado. É como bem diz o ditado popular, cabeça de gente é terra que ninguém pisa. E como a Lígia faz isso forminavelmente bem com seus personagens que conferem desfechos surpreendentes e tantas vezes chocantes a seus contos. Sua forma de conduzir a narrativa nos leva para o mundo da surpresa, do susto, dos olhos nervosos, querendo chegar ao final do parágrafo para saber o que aconteceu. O que Lígia faz com maestria é nos deixar cada vez mais curiosos e envolvidos com a leitura. E é sobre essa leitura que causa tanto espanto no leitor que vamos conversar agora. E eu inicio perguntando para vocês, caras leitoras, quais são as primeiras impressões ao ler a Lígia Fagundes Telles? Começando com a Camila, a maior fã da Lígia que eu conheço. Bom, meu primeiro contato com esse livro, ele aconteceu quando eu fiz o vestibular da URGS, né? Eu conheci como uma leitura obrigatória, e que se tornou a leitura que eu mais lembro ao longo de toda a minha vida leitora, e é talvez a que eu mais gosto de ler e reler, né? Tive a oportunidade agora recente de reler para a gente debater nesse podcast. Então, a minha impressão é, como eu disse para vocês, acho que a totalidade dos contos me encanta. Me encanta por esse aspecto do não saber o que vai acontecer no final. A situação inicial nunca permanece, ela sempre muda, né? E muda e muitas vezes nos deixa boquiaberto ou nos deixa pensando o que acontece um segundo depois que o conto termina também, né? Então, esse livro ele me provoca várias sensações que vão desde da curiosidade, do medo, do ódio, inclusive até em uma situação, falei para vocês, um conto que eu li também me causou um certo ranço, digamos, né? Um dos
dos contos, exatamente Eu Era Mudo e Só, né? Nesse conto, esse personagem, que é o principal, que é o Manuel, o narrador, ele vai se questionar sobre a perfeição do seu casamento, né? E aí esse conto me causou muito ranço, porque como uma pessoa vai questionar uma coisa que é perfeita, né? Então, até falei, pelo amor de Deus, vai se tratar, Manuel. Tá tudo bem, né? Não precisa recorrer a esse questionamento quando uma coisa está bem, né? Então, esses contos me causaram diferentes sensações, que vão do medo, do ranço, da contemplação também, da beleza da escrita da Lígia. Desacomodando bastante a leitora, né? Júlia. Eu nunca tinha lido nada da Lígia antes do ler. E eu gostei bastante dos 2 contos que a gente leu. E eu cheguei a comprar o livro na época do ler. E aí passou bastante tempo e eu, tô sem nada para ler, vou terminar de ler o livro. E teve vários contos que eu gostei bastante. Eu gosto muito de ler contos, principalmente quando eu andava de ônibus, que agora a gente não anda mais, né, para lugar nenhum. Mas eu sempre gostei muito. E teve alguns contos que eu não é que eu não gostei, mas eu acho que eu não consegui acessar muito bem os sentidos e os significados que poderia ter. Mas teve outros contos que eu gostei muito. Que acho que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas a minha impressão foi muito boa. Principalmente lá no ler, que a gente leu. 2 que eu mais gostei foram que a gente leu no ler. Então eu tive uma primeira impressão muito boa do livro. E eu tenho interesse em ler mais dela. Não cheguei a fazer isso ainda, mas eu gostaria de continuar. Eu acho que a leitura da Lígia Fagundes Telles foi a primeira que a gente quis ler mais um nos encontros do Ler, né? Renata? Vou pegar esse gancho da Lilian, do querer ler mais da Lígia, que foi esse o sentimento que eu fiquei depois que a gente terminou de ler os 2 contos lá no encontro do Ler, né? Então, logo em seguida, eu já li todo o livro, porque achei muito legal, e eu não sou uma super fã de contos, não. Eu não é o gênero, enfim, que mais me capta, assim, para leitura. Por eu achar que geralmente em histórias curtas não é possível, assim, é difícil de adentrar mais na questão dos personagens, entender mais o contexto. Só que a Lígia consegue fazer isso em poucas páginas, né? Em poucas páginas de escrita, tu te sente completamente dentro da história, como se tu já tivesse lido horrores sobre aquela situação, sobre aqueles personagens. Então, essa capacidade que a autora tem de criar o universo que ela vai explorar no conto em poucos parágrafos. Então, assim, logo na segunda página tu já tá super por dentro, né, da história e super envolvido com os personagens e com o enredo que vai se desenrolar ali. Então, essa foi uma das minhas primeiras impressões, assim, o quanto esses contos são completos, mesmo quando eles deixam finais abertos. Porque muitos deixam finais em aberto e mesmo assim tem uma completude, assim, nessas poucas páginas. Então, essa foi uma das minhas primeiras impressões, assim, e junto dessa, a vontade de ler mais contos da Lídia, né, que foi a partir do nosso encontro lá no Ler. Sim, a Lígia, ela convida muito a gente a continuar, a não soltar dela, né? Imagino que isso seja o que você mais gostou dela, Renata. Então, continuando com você, o que foi que você menos gostou? Bah, essa pergunta é difícil, porque eu não sei dizer o que eu não gostei. Eu não sei dizer o que eu não gostei. Realmente não consigo, assim, talvez ouvindo as gurias eu consiga pensar alguma coisa, mas no momento, assim, não sei dizer. Eu gostei muito dos contos dela, muito mesmo. E lembrei da Camila falando que teve ranço em alguns personagens, né? Então, Camila, o que tu não gostou e o que tu gostou? Acho que tu gosta mais de tudo, né? Mas eu lembro ali daquele ranço, tu falando. Bom, eu peguei um pouco de implicância com o Manuel no conto Eu Era Mudo e Só, por essa questão dele estar questionando uma relação que era perfeita, né, e que no fim ele compara até a relação com um postal, de tão perfeita que ela é, né, essa representação desse casamento,
Mas também teve alguns pontos, assim, falando que não gostei porque não consegui acessar o final do conto, né? No A Chave também, que é a relação ali do Tom e da Margot. Eles estão se arrumando para um jantar, ele não quer ir, ele quer ficar dormindo. É uma relação também que ele saiu de um casamento com uma mulher que tinha mais ou menos a idade dele, que era a Francisca, e depois foi para esse relacionamento com a Margot, que é mais nova, né? Então ela estava ali na flor da juventude, querendo sair, querendo fazer um monte de coisa, e ele querendo ficar em casa dormindo, né? E eu não consegui acessar qual foi o desfecho desse conto, né? Porque todos os contos eles têm um desfecho, né? Tem o momento do clímax ali, do aconteceu alguma coisa, mesmo que deixe o segundo depois dessa alguma coisa para a imaginação do leitor, né? Então, nesse A Chave, eu também fiquei um pouco pensando o que a Lígia queria nos dizer com esse final. Aí isso se caracteriza não como um não gostei, mas como uma dúvida leitora, né? Porque, de novo, acho que não consigo dizer o que não gostei deste livro, tanto que fui eu que indiquei ele para a leitura do Ler, porque é uma das leituras que marcaram a minha vida enquanto leitora, enquanto estudante também, né? Porque acessei ele não por uma escolha autônoma, né? Que eu fui lá e determinei o que ia ler, não, alguém escolheu por mim e escolheu de forma muito acertada, que eu carrego esse livro comigo até hoje. Eu tenho a mesma impressão que você, Camila, nesse aspecto, porque eu conheci a Lígia Fagundes Telles na Faculdade de Letras, lá na Federal de Sergipe ainda, e foi um conto inesquecível, sempre na minha memória, né? E o que tu gostou, o que tu gosta nela? O que eu gosto na Lígia é essa escrita que abre espaço para a gente imaginar, né? Justamente que eu disse anteriormente, né? Do conto terminar, mas o instante depois ele nos deixar curioso. A história, ela não termina em si, né? A gente não sabe o que aconteceu. Por exemplo, né? Se a gente se perguntar em vários momentos ali, o primeiro conto já, os objetos. Será que o Miguel, o esposo, aquele que estava com indícios claros de loucura, se matou? Né? Deixa isso em aberto para o leitor. Ele levou a adaga e ele diz: para que serve uma adaga fora do peito? Né? Ele se questiona sobre os objetos, né? Que os objetos só têm sentido quando ele exerce as suas funções, quando ele fala lá do cinzeiro, né? A função do cinzeiro é receber cinzas. Se ele não recebe cinzas, ele não tem sentido de existir. Então ele diz que uma adaga, para que ela serve fora do peito? Então ela nos deixa, né, nessa curiosidade de saber o que aconteceu com as personagens. Isso não é só nesse conto, é na maioria dos contos. Como, por exemplo, retomando também ali o Jardim Selvagem, né, que é a situação da Daniela, aquela mulher misteriosa que tem aquela luva numa só mão. Se ela matou ou não matou o companheiro, também nos deixa essa dúvida, porque a empregada relata uma situação que ela matou o cachorro porque o cachorro estava muito doente e ele não merecia esse sofrimento, né? E dias depois o marido fica doente e é encontrado morto, enfim, disse que se matou com um tiro, né? E daí coloca em suspenso também para o leitor imaginar, será que essa morte foi suicídio ou foi homicídio, né? Nos deixa nessa dúvida que para muitas pessoas é uma coisa ruim o autor não dar as respostas, né? Agora outros perfis leitores, como o meu e acredito que o de vocês também, gostam desse movimento de levantar a cabeça e pensar sobre o que acontece além da escrita do autor. A gente gosta quando essa relação do escritor com o leitor, nesse caso, como a Lígia põe, né, nos instiga a pensar, nos leva ao debate, principalmente nós de um clube de leitura, né? E, Júlia, quais as suas impressões? Que gostou, que não gostou? Eu acho que eu não tenho muito que eu não gostei. Eu não consigo pontuar alguma coisa, isso eu não gostei, sabe? Como a gente fez no outro podcast, teve coisas que eu disse, não, isso eu não achei legal. Mas nesse livro não teve
nada que eu não gostei. Como eu falei antes, teve alguns contos que eu terminei de ler e eu... Quê? Eu não cheguei a entender, assim, o que aquilo podia trazer. Mas aí é uma questão de reler, é uma questão também de as minhas experiências literárias que hoje talvez não foram não o suficiente para entender algumas coisas que tinham no conto, mas não tomem isso como algo tipo, como se os contos da Lídia fossem ser intimidadores. Eles não são contos super complexos de serem entendidos assim. Mas não teve nada que eu não gostei. De todos os, mesmo os que eu não consegui entender completamente, assim, eu não vi eles como ruins por causa disso. E eu acho que o que eu mais gostei foi exatamente o que a Camila também falou agora, que é isso que tu termina e tu fica... O que aconteceu? Como é que... E como isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu sou muito curiosa, então eu gosto de ter as respostas. Então, às vezes, esses contos que deixam as coisas meio aberto, eu quero saber o que foi que aconteceu. Acho que a Renata tem isso um pouco também. Então, eu posso ir atrás da internet, tipo, não vai acabar ali, sabe? A leitura não vai acabar naquele momento. Ah, ok, acabei de ler aquilo ali que já tá dado, então foi. Não, tu termina e tu fica com dúvidas ainda, só que não é dúvida de, tipo, não foi bem construído. Não, ele foi muito bem construído e é por isso que está cheio de perguntas e questionamentos. E por isso também foi tão interessante da gente ler em grupo aqueles contos, porque terminou e todo mundo ficou, mas como assim? Como isso pode ter acontecido? O que aconteceu? Será que ela ficou presa lá? Será que ela morreu? Então eu acho que essa possibilidade assim de discussão que os contos da Lígia traz é o que eu mais gosto de tudo. Ela abre espaço para fanfic, né? Pra gente criar o instante do ponto final dela, começar a criar o resto da narrativa, né? Ela abre espaço para o leitor se colocar como fanfiqueiro ali. Sim, concordo muito com isso. Às vezes isso me dá uma raivinha. Eu queria saber o que ela pensa, o que ela queria, o que ela acha que tinha que ter acontecido, né? Com o punhal, o que aconteceu com, vamos no conto que a gente leu lá no encontro, né? O Antes do Baile Verde, o conto que dá nome ao livro. E aí, o que aconteceu com o pai da Tatisa? Quero saber o que a Lígia pensava sobre isso naquela noite. Né? Eu posso até ter a minha opinião, mas eu quero saber o que ela queria dizer. Eu acho que ela queria enlouquecer o leitor. Em específico, no Antes do Baile Verde, a gente também fica com essa dúvida quanto à relação que a Tatisa tinha com o pai, né? Então, o que aconteceu ali, né? Por que ela desprezava tanto esse pai, né? Então, mas vamos deixar para quando a gente for falar do Antes do Baile Verde em específico. Sim, eu lembro bem dessa discussão. Então, já que a gente está falando de personagem, vamos falar deles um pouquinho. Quem quer começar? Eu acho que eu posso começar falando da personagem que eu senti talvez mais pena lendo o livro, que foi a Helga, do conto chamado Helga, né? Nossa, esse conto assim, tu termina, meu Deus, por que fizeram isso com a pobre da mulher? No conto, ela é uma pessoa, né, um brasileiro que é filho de uma alemã que vai para a Alemanha, né? Esse brasileiro vai para a Alemanha durante ali a pré-segunda guerra, mais ou menos, por ali. E ele conhece, então, essa moça, a Helga, que é muito bonita, enfim, e ela tem uma perna mecânica. E acontece, não sei se a gente pode dar spoiler. Spoiler? Tá. Então tá liberado o spoiler. No conto, a Helga, então, eles dois, né, começam a se relacionar e tal. E o personagem, esse que é o Paul, ele rouba a perna mecânica da Helga e foge, gente. Como assim? O que é isso? Que desgraçado.
Então, assim, a Helga, coitada, a gente termina o conto, meu Deus do céu, como é que alguém foi capaz de fazer isso com ela, gente? E ele rouba a ideia do pai dela também, que ele tinha uma ideia para enriquecer e tal. E o cara, assim, o maior... Ah, que pessoa horrível, né? Não tem nem o que dizer, roubou a perna mecânica da Helga, assim. Então, ela é a personagem que, assim, mais eu sinto, assim, o dó ao ler o conto. Sobre esse conto em específico, no livro Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, que é escrito pela Flannery O'Connor, esse livro foi inclusive enviado pela TAG aos associados no ano passado, bem no iniciozinho da pandemia esse livro foi enviado. Ele tem um conto que é Gente Boa da Roça. Esse aqui também é um livro da Flannery O'Connor de contos. E esse conto em específico, Gente Boa da Roça, acontece exatamente a mesma trama do Helga, né? E o nome da personagem também é muito parecido, é Ruga. As duas têm a perna mecânica e as duas têm a perna mecânica roubada por um homem que as seduz, enfim. O Paulo Silva, né? Ele chega a se casar com a Helga, né? Na obra da Lígia. Na obra da Flannery, ele não chega a se casar com a Ruga. Ele só tem um envolvimento amoroso e em dado momento ele pede para ver a perna e sai correndo com a perna sem nem olhar para trás, né? Então, só para dar essas semelhanças, que enquanto eu lia este livro que foi enviado pela TAG, eu logo lembrei dessa história que tinha lido ali na Lígia e pela minha busca na época, parece que houve uma história parecida durante esse período de guerra, de uma mulher que tinha perdido sua perna para outra pessoa, né? Então talvez aí esteja o ponto de inspiração das duas autoras. Mostrando a vida como ela é, né? Acontecimentos históricos também indo parar na ficção, né? Júlia? Eu acho que, em questão de personagens, o que eu primeiro assim que vem na minha cabeça para comentar é sobre o conto O Menino, que eu acho que ele é um conto que acaba destoando um pouco, pelo que eu me lembro também, do resto do conto, dos outros contos, porque tem a perspectiva de uma criança ali, que é algo que eu acho que não aparece nos outros. E já que tá liberado para spoiler, eu vou contar o que é o do conto do menino, que esse menino, ele vai sair com a mãe dele para ir no cinema. E lá ele acaba percebendo que a mãe dele está tendo um caso com uma outra pessoa. E eu acho que é diferente, foi diferente ler um conto na perspectiva desse menino, que é uma criança, entendendo essas relações adultas que até aquele momento ele não fazia parte do cotidiano dele, né? Parar para entender o que está acontecendo em relação à mãe dele no relacionamento com o pai, no relacionamento com o outro. É diferente ler um conto na perspectiva desse menino, que é uma criança, entendendo essas relações adultas que até aquele momento ele não fazia parte do cotidiano dele, né? Parar para entender o que está acontecendo em relação à mãe dele no relacionamento com o pai, no relacionamento com o outro. É o que eu gostaria de comentar. Eu gostei bastante desse conto. Eu acho que ele destoa bastante exatamente por causa disso, assim. E dá uma dorzinha, assim, esse conto. Mas eu gostei bastante também. E me sensibilizou um pouco, assim, acho que também por ser, sabe, um menino vendo isso. Não sei quantos anos ele teria, acho que não fala uma questão de idade, assim, mas é uma criança, isso sim. A surpresa, né, de repente a gente está nesse livro com conflitos adultos, né, tão fortes, de repente a gente vê uma criança ali. Isso. Que ela também passa por conflitos, ela também fica se questionando as coisas que está vendo.
E, gente, falando em conflitos, vamos falar um pouquinho sobre o conto Antes do Baile Verde? A coisa que eu gostaria de ressaltar é como relacionada ao conto Antes do Baile Verde, mas a obra como um todo, algumas recorrências que a gente observa nos contos, né? E talvez uma fixação da autora com a cor verde, porque a cor verde ela aparece em outros contos também. E uma outra recorrência é a questão dos objetos musicais, né? Aparece muito piano, violino, muita música ao longo de todos os contos, né? Isso é bem recorrente, então, para a gente visualizar o que aparece de recorrências. Mas em relação ao universo, especificamente do conto Antes do Baile Verde, acho que a atmosfera primeiro é o que nos chama atenção, né? É aquelas lantejoulas, é aquela cola, é o suor, o uísque, né? Então parece que esse conto ele é palatável e ele tem múltiplos sentidos além da leitura, né? A gente consegue sentir os cheiros, os gostos, a gente consegue sentir com outros sentidos, né? Esse conto. Não sei o que vocês acham disso. E o barulho também, eu consigo meio. É um conto que se passa na época de carnaval, né? Então tem duas moças, né? Se preparando para ir para um baile, enfim, baile verde, né? Para um baile de carnaval. E elas, pela janela, veem assim, as pessoas festejando. Não sei se era exatamente os blocos, mas talvez algo parecido com isso, né? Passando na rua. Então, além dessa questão dos cheiros e desse calor, que parece que estava muito calor lá nesse dia, tem também, acho que esse barulho, e é um barulho que parece ter no conto que é externo, né, que vem da rua, que vem dessa música, e um barulho interno da personagem que está em conflito, né? Ela não sabe, assim, ela tá em dúvida se ela, na verdade, eu não sei se ela tá bem em dúvida, eu acho que ela fica em dúvida. Se ela vai no baile verde ou não, né? E ela tá se preparando para isso, maquiada, né? Se montando para ir no baile. E se ela deve ficar em casa acompanhando o seu pai que está enfermo, que está muito doente, né? Enfim, então tem esse barulho externo e o barulho interno dela se debatendo, né? Nesse vou não vou, digamos assim, né? Ao baile verde. Que angústia que dá esse conto. A única coisa que eu penso, nossa, eu lembro da gente lendo aquilo e aquele diálogo das duas e o jeito que a personagem que estava o vestido que elas estavam montando, que elas estavam colando a lantejoula, era da mulher que morava naquela casa, que era filha daquele cara, e a outra mulher que estava lá trabalhava na casa e estava ajudando ela a colocar. E a maneira com que ela tratava a mulher que trabalhava lá, e aquele nervosismo do vai, não vai, fico, não fico, o pai doente, e a outra querendo ir embora, e a coitada não podendo ir embora. Era assim, um caos. E é bem isso, assim, e sabendo que tinha aquele caos ao redor não caos, né, mas aquela festa ao redor da casa, e elas presas ali nessa situação, e o pai preso também na situação dele, e aí também abre espaço aquilo que a Camila falou mas o que aconteceu na relação do pai e da filha para que chegasse a esse momento em que ela ficava em dúvida se ela ia curtir uma festa ou se ela ficava com o pai dela, que poderia ser a última noite dele, sabe? O que foi que aconteceu ali será que ela só é má? Ou será que aconteceram coisas ali, sabe? Então, é um conto bem angustiante, que abre para bastante discussão, para bastante conversa. Realmente, é o conto que merecia estar no título do livro mesmo, assim, porque é um dos que eu mais gosto. Achei bem interessante. Eu lembro que gerou bastante discussão e o pessoal ficou dividido sobre a Tatisa, né? Será que ela era uma boa filha ou será que ele era um mau pai, né? Lembro bastante disso, lembro dessa sensação do conto ser quase uma sensação, né, de sentidos, né, do tato, do paladar, dessa angústia. Tenho uma evidência no livro para mostrar que a Tatisa era uma egocêntrica.
que só pensava em si, né? Eu sou uma pessoa muito de defender ou não as personagens, vocês veem isso desde Mulherzinhas, né? Então eu não defendo Tatisa porque Lu, ela vai lá afirmar, dizer, a Lu é a empregada, né? Vai dizer que o pai ele é muito bom, né? E que elas estão ali conversando se o cara tá morrendo, se não tá morrendo. A Tatisa se para na frente do espelho, olha para a barriga e diz: engordei, né? Então, olha a futilidade dessa personagem que, em meio a uma situação de morte, né, que tá ali iminente, né, ela fica se olhando no espelho e considerando coisas sobre o corpo dela, montando uma roupa, né? Ela não se mostra, ela se mostra incomodada, ela não se mostra abalada, ela se mostra incomodada com a situação de que o pai pode morrer ali sozinho, mas ela não quer ficar com ele. Ela quer que a Lu fique com ele. Ela tenta argumentar, eu vou te dar isso, isso, isso e aquilo se tu ficar com ele, né? Então ela não quer se colocar nesse lugar. Ah, é Então, verdade. eu argumento sempre em prol desse pai com base nessas evidências que a Lígia nos mostra, né? E também a gente se questiona quando ela bate a porta e daí tem essa escrita, né? E 2 lantejoulas caíram, parecendo que iam acompanhá-la, alguma coisa assim, né? Então a gente pensa assim, será que isso quer representar alguma coisa em relação a essa relação pai e filha? Foi, né? Enfim, cortada, mas que está sendo agora cortada no plano físico e já tinha sido cortada no plano emocional, né? Não sei, uma coisa que me fez pensar. E sobre a questão da música, é interessante que esse conto ele é entrecortado por vários trechos de músicas de carnaval, né? E especificamente quando elas começam a falar que ele vai morrer hoje, entra essa música e acabou chorando, né? Então isso também é a autora querendo nos dar algumas pistas sobre essa família, sobre essa história, né, dessas pessoas. Então, gente, pegando esse gancho, será que lemos o trecho que selecionamos para o ouvinte entender esse drama que elas vivem? Sim, vai lá. Com a ponta da unha, Tatisa colheu uma lantejoula que se enredara na renda da meia. Deixou-a cair na pequena constelação que ia armando na barra do saiote e ficou raspando pensativamente um pingo ressequido de cola que lhe caíra no joelho. Vagava o olhar pelos objetos, sem fixar-se em nenhum. Falou num tom sombrio. Você acha, Lu? Acho o quê? Que ele está morrendo? Ah, está sim. Conheço bem isso. Já vi um monte de gente morrer. Agora já sei como é. Ele não passa desta noite. Mas você já se enganou uma vez, lembra? Disse que ele ia morrer, que estava nas últimas, e no dia seguinte ele já pedia leite, radiante. Radiante? Espantou-se a empregada. Fechou no muxoxo os lábios pintados de vermelho e violeta. E depois, eu não disse não, senhora, que ele ia morrer. Eu disse que ele estava ruim. Foi o que eu disse. Mas hoje é diferente, Tatisa. Espiei da porta. Nem precisei entrar para ver que ele está morrendo. Mas quando fui lá, ele estava dormindo tão calmo, Lu. Aquilo não é sono, é outra coisa. O silêncio também fala. Sim. Tem um outro trecho que eu acho bem legal também desse conto,
que a Tatisa pergunta para a Lu, né? Você quer que eu fique chorando? Não é isso que você quer? Quer que eu cubra a cabeça com cinza e fique de joelhos rezando? Não é isso que você quer? Então ela fica assim meio que acusando a Lu por estar dizendo a real para ela, né? E ela, é isso que tu quer que eu faça? É isso que tu quer que eu fique em casa? E ela meio que pede uma hora, né? Ele podia aguentar só mais essa noite, tipo assim, pra eu ir festear. Ele podia aguentar só mais essa noite. Oi, amiga, calma lá. Então eu concordo com a Camila, com a impressão dela em relação à Tatisa. Pai, aguenta um pouquinho, eu aguento um pouquinho. Não morre hoje que eu quero ir ali só ir no meu baile. Eu tô aqui com as minhas unhas verdes, o meu vestido todo verde. Então, né, aguenta um pouquinho, não morre hoje. Morre amanhã. Amanhã, depois que eu te ver e tal, tu pode morrer. Dessa visão fria que ela tem, né, em relação a esse sujeito. É claro, a gente não sabe o que aconteceu nessas relações. A gente tem alguns indícios em prol do pai no livro, né? Mas a gente não sabe como ele era especificamente com a Tatisa, né? Isso fica também para o leitor imaginar. Mas outra coisa que agora a gente também tem em prol do pai, mas que não é diretamente em relação à relação do pai com a filha, é a maneira com que ela trata a mulher que trabalha na casa dela, sabe? Dá para ver como é a personalidade dela, assim, da maneira que a mulher, ela é a filha e ela quer que a outra pessoa fique lá e perca essa oportunidade de se divertir. E o jeito que ela fala com ela em vários momentos, assim, no decorrer do conto, eu acho que isso aí também é um outro pontinho, assim, de que talvez, realmente, essa personagem não era, assim, uma flor que se cheire. Mas também é aquilo, a gente não sabe o que deixou ela dessa maneira, né? A gente não sabe como foi a criação dessa pessoa para chegar ao ponto em que ela chegou. Não sabe de nada, né? A gente sabe o que está escrito ali. E o que a gente pode imaginar, mas eu... Fala, Camila, pode falar. Ou vai ver, ela era só ruim mesmo, né? Às vezes a gente fica tentando achar pontos na história da personagem que fizeram com que ela ficasse assim ou não. Às vezes a pessoa é só ruim mesmo, entendeu? A gente fica, enquanto leitor, tentando achar desculpas para os comportamentos, mas às vezes não há desculpas, né? Os comportamentos das personagens, eles só vêm. Então, gente, seguindo a conversa que está ótima, falando nessas relações entre os personagens, uma relação que ali já mostra muito bem é a relação dos personagens do Venha Ver o Pôr do Sol, outro conto que a gente leu lá no Encontro do Ler. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Vai, Camila. Aliás, esse conto, quando a gente resolveu ler mais um conto desse livro, né, do livro Antes do Baile Verde, a Camila sugeriu vorazmente que fosse Venha Ver o Pôr do Sol. Então, Camila, deixa a palavra com você para nos apresentar o conto. Se eu tivesse uma palavra para definir esse conto, seria angústia. Que é isso que causa no leitor enquanto ele está lendo, né? Tu está vendo a coisa se armando, né? Então, aquelas duas pessoas, que é a Raquel e o Ricardo, são um casal de ex-namorados, né? A Raquel hoje está com outra pessoa, inclusive ela menciona isso durante o conto, né? E o Ricardo, ele propõe que eles façam um passeio. E eles vão fazer um passeio num local super ótimo, assim, para passear, que é um cemitério abandonado, né? Além de ser um cemitério abandonado. Então tá tudo caído, jogado, né? Não tem nem aquela organização do cemitériozinho que tá ativo, né? Que o cemitério que tá ativo, ele pelo menos tá organizadinho, né? Eles tentam fazer um ambiente mais acolhedor para as famílias que estão naquela situação de luta. Mas, enfim, eles estão fazendo esse passeio nesse local e o leitor começa a entender para onde vai se encaminhar e a Raquel não. A Raquel segue lá firme na ideia dela de que o Ricardo é uma boa pessoa, de que ele encarou muito bem essa situação do término. Somos todos Raquel. Eu fui Raquel. Eu seria enganada totalmente. Sim, aí o que acontece é que o Ricardo ele vai levando ela para dentro do cemitério e diz, olha, tem um pôr do sol magnífico aqui nesse local, né? E dá para ver exatamente do jazigo da minha família.
né? E levando a Raquel lá para dentro do cemitério, né? Um local que não tem muita gente, porque, enfim, é um cemitério abandonado. E daí ele diz, que eu tive uma prima, que eu tive um relacionamento, o nome dela é Maria Emília, e ela está enterrada nesse local, a minha mãe também está enterrada ali, não sei o quê. E daí eles entram dentro do jazigo e é muito escuro, muito frio, e a Raquel vai ver a foto da Maria Emília e começa a ler os dizeres, né, da sepultura, e morreu em 1800 e lá vai pedrada. E daí é que ela deixa cair o fósforo, né, que tá escuro, ela tá lendo isso com fósforo, deixa cair esse fósforo, e daí é que o leitor desaba, né, que o que ele desconfiava está se confirmando. Aí ela percebe que não pode, a Maria Emília não pode ter sido tua prima e ter sido tua paixão da infância, que enfim tinham a mesma idade, porque ela nasceu em 1800 lá vai pedrada, né? Aí, neste momento, ouve-se o tilintar dos ferros do portão fechando desse jazigo, né, dessa capela, e o Ricardo do lado de fora, bem faceiro, fechando um cadeado novo, ou seja, quando ele dá essas informações de que havia uma Maria Emília sepultada ali e há um cadeado novo, mostra que todo esse crime, né, que isso é um crime, deixar uma pessoa trancada assim num cemitério abandonado, mesmo que não fosse abandonado, é crime igual, não vai prender ninguém num troço, pelo amor de Deus. Mostra que isso tudo foi premeditado, né? Que ele já tinha ido a este local, que ele tinha planejado fazer isso com a pobre da Raquel, esperançosa da Raquel, né? Então, esse movimento de levar esta mulher ao cemitério, ele gera muita angústia no leitor. E eu lembro, enquanto a gente lia, olhar para o rosto das outras pessoas que estavam na roda lendo com a gente lá na FACED em 2019, do incômodo que estava gerando, as pessoas se mexendo na cadeira e a testa enrugando, sabe? Então, esse conto mobiliza angústia. Sim, verdade. Eu lembro que quando ele prendeu ela no jazigo, eu pensei, mas é velho, é do século XIX, o portão vai estar frouxo, ela vai conseguir abrir, vai conseguir se soltar, né? Então, Júlia, queria ouvir você falar um pouquinho sobre esse conto. Eu lembro bem da gente lendo esse conto. Eu lembro que eu nem prestei tanta atenção quando a gente estava lendo lá, porque eu ficava olhando todo mundo em volta, e eu vi umas pessoas, meu Deus do céu, como é que ela não... Eu acho que algumas pessoas até pararam no meio, mas como é que ela não tá? Tipo, isso vai dar problema, isso vai dar em alguma coisa. Porque a gente já, conhecendo um pouquinho, assim, da autora, como a Camila já tinha avisado a gente, pô, e sabendo o gosto da Camila, do que ela gosta de ler, a gente sabe que não vai virar algo assim super tranquilo, que vai ser um piquenique romântico. Não! Vai vir alguma coisa bombástica. Então, acho que estava todo mundo muito na expectativa de que ia acontecer uma coisa ruim. E aconteceu, de fato. E eu acho que a Renata ficou... Mas eu quero saber o que vai acontecer agora. Eu quero saber o que ela morreu, ela vai ficar lá, como assim? E é bem... Os dois, angústia total, assim, não tem... Mas uma angústia boa, assim, não é aquele... Não é assim, eu não vou mais ler porque me deixa desconfortável. Não, é uma coisa que desacomoda e faz tu querer saber mais, assim. Os dois que a gente leu, os dois os melhores, assim, a gente já deu muito certo nos que a gente leu lá no encontro. Muito, muito bons. Eu lembro também que o Ricardo, né, que o cemitério tem fama de ser mal assombrado, e que mesmo que as crianças brincando na rua ouçam os gritos da Raquel, ele supôs que elas iam acreditar que seria das assombrações do cemitério. E aí, Renata, será que a Raquel virou mais uma assombração lá daquele cemitério? Gente, eu acho que sim, porque o conto termina com ela berrando, não! Eu já imagino, assim, tipo nos filmes, né? Não! Aquele não prolongado, assim, né? E ela gritando não. E as duas últimas frases são... tava narrando, né, ele indo embora, acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças brincavam de roda.
Ou seja, ela ficou presa lá dentro. Gente, ela ficou presa lá dentro. Coitada, como assim? Alguém salva essa mulher? Então, ai meu Deus, esse conto, assim, eu fiquei passada com esse final. Fiquei passada com esse final, assim. Eu estaria presa dentro do troço lá, se eu fosse a Raquel, porque eu não ia desconfiar. Não ia. Inocente. É interessante também que ela coloca esse grito animal que ela dá, né? E também que quando ele vai caminhando, que ele vai paulatinamente ouvindo ela cada vez mais baixo, e quando ele chega na porta do cemitério, né, que eles foram bem lá para dentro, ele já não escuta mais nada. Ou seja, então a chance de alguém que está passando por ali, que não vai entrar e escutar ela, é muito pequena. O destino de Raquel foi... Enfim, pobre Trágico, Raquel. trágico, trágico. Trágico é uma boa palavra. E as motivações do Ricardo que levaram ele a cometer esse crime, gente? Porque fala bem, né? Durante a conversa deles dois, sobre a relação deles dois e sobre a relação dela com o novo marido. Né? Ele sentia muito ciúme, parece, né? Tanto é que ele fala, ele é um ricaço, né? Em relação ao novo companheiro da Raquel, né? Então ele já sentia, e ele também se colocava no estigma porque ele parece estava numa situação financeira ruim e tal. Então ele já se sentia num nível inferior, se sentia ciúmes e se sentia trocado, digamos, né? Então já que tu me ofereceu isso, eu vou te dar, né, o que eu acho que tu merece, que é te trancar num cemitério abandonado. Totalmente adequado, uma postura de um ser humano muito bem equilibrado. Desequilibrada e machista, né? Com certeza. Então, pessoal, alguém quer ler um trecho? Vai, Camila. Eu selecionei aqui um trecho que é uma reflexão do Ricardo, né? É esse abandono na morte que faz o encanto disto. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja, disse apontando uma sepultura fendida, a erva daninha brotando insólita de dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome da pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Esta, a morte perfeita, nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer. Nem isso. Então, pessoal, vocês recomendam ou não recomendam o livro Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles? Sim, eu recomendo, Renata, recomendo muito o livro Antes do Baile Verde, o conjunto de 18 contos da Lígia Fagundes Telles, autora brasileira, importante, né, a gente ressaltar isso. Recomendo porque ele tem histórias muito diversas, ele traz narrativas que vão fazer a gente sentir angústia, que vão ser engraçadas, que vão ser tristes. Então é um conjunto, assim, eu acho muito completo de contos, né? A gente consegue ter diversos sentimentos, assim, em relação aos contos que ela nos traz aqui. E acho que o principal ponto para minha recomendação é essa capacidade incrível que a Lígia tem de escrever e de nos colocar dentro da situação que ela está narrando. Eu acho que isso é lindo e que ela faz isso de uma maneira, assim, muito, muito, muito preciosa. Então, a minha recomendação do livro é por este motivo. Bom, eu acho que se eu disser que eu não recomendo o livro, eu vou estar entrando em plena contradição, né? Porque eu já recomendei ele umas tantas vezes para tantas pessoas desde 2009, quando eu o li. Então, por que eu recomendo esse livro, né? Eu acho que ele cria toda uma atmosfera a cada conto, né? A cada conto que a gente passa, a Lígia vai criando uma atmosfera diferente, personagens super complexos, mesmo que em poucas páginas, em 5 páginas, 6 páginas,
ela consegue criar uma personagem de uma complexidade tamanha que a gente se questiona, inclusive, sobre o que passou antes do que a gente está lendo, como o caso da Tatisa, né? E ela tem esse poder de envolver o leitor nessa construção de sentidos para além do que ela escreve, né? A gente não fica refletindo só sobre o que ela escreveu, mas sobre o que acontece depois, né? Que isso foi uma coisa que eu repeti várias vezes aqui, que muitas pessoas talvez não gostem, né, de ter todos esses dados prontos, né? Mas que isso é interessante, que provoca uma reflexão do leitor, né? Uma reflexão de pensar o que aconteceu depois do ponto final da autora, que foi o que eu falei aqui várias vezes. Eu acho isso magnífico e não se vê em toda a obra, e não é todo autor que consegue fazer isso com a maestria que a Lígia, acho que uma das maiores escritoras brasileiras vivas e quiçá a maior escritora brasileira, consegue fazer aqui. Eu sou totalmente suspeita para falar disso, porque a Lígia é a minha escritora favorita. Não sei nem o que dizer depois da Camila falando tão bonito assim. Mas eu recomendo também. Muito. Eu acho muito bom. Acho que contos são sempre uma boa maneira de tu começar a ler uma autora diferente. E como elas falaram também, é uma autora brasileira, ela é muito, muito importante, e é importante a gente valorizar bastante o que vem daqui, né? E é muito bom, é realmente bom. Eu acho que às vezes tem alguns clássicos que não é todo mundo que gosta, mas ali eu tenho quase certeza que quem lê vai gostar, pelo menos de algum desses contos que tá nesses livros aqui. Então eu recomendo muito, e eu também quero muito continuar lendo livros dela. É interessante ressaltar essa questão dos contos que a Júlia traz, que esse não é o único livro de contos da Lígia, né? Ela é uma contista já com várias obras publicadas, tem a Estrutura da Bolha de Sabão, e tem inclusive uma publicação recente, né, de um compilado com todos os contos dela, que se chama Os Contos, né? É um livro com uma capa verde, se não me engano é da Companhia das Letras, em que eles fazem essa reunião de todos os contos. É um livro de capa dura lindíssimo, que vale a pena ter em sua estante e em sua trajetória leitora como um livro lido, compartilhado e com muita reflexão sobre essas personagens, essas tramas e todo esse universo que a Lígia traz para a gente. Então, gente, já vamos para mais de 1 hora de encontro. Será que encerramos? Será que alguém quer falar mais alguma coisa? Acrescentar? E assim encerramos mais um encontro para conversar sobre uma obra lida em nosso clube de leitura. Nós somos o Ler, Clube de Leitura, e esse foi o nosso podcast do livro Antes do Baile Verde, de Lígia Fagundes Telles. Se curtiram a nossa conversa, compartilhem em suas redes sociais. Lembrando que o Ler, Clube de Leitura, é uma atividade de extensão vinculada à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenado pela professora Marília Forgiarini Nunes, e se reúne semanalmente para realizar uma leitura partilhada em voz alta e conversar sobre o que foi lido. Nos siga em nossas redes sociais para saber sobre os nossos encontros, leituras e conversas em 2021. Vocês nos encontram no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Spotify por Ler Clube de Leitura. Obrigada